Pessoal, 12h39, o MG1 mostra agora a história da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Ela foi fundada há mais de 100 anos, na Praça Raul Soares, no centro aqui da cidade, e é um lugar de muita história e tradição. Na Praça Raul Soares, a torre da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte se destaca. Fundada em 31 de março de 1912, a igreja começou sua história na Rua Guarani. Em 1941, se mudou para o templo atual. Na época, a presença de uma igreja batista em um dos pontos mais visíveis da cidade causou revolta em parte da vizinhança. O então arcebispo da capital, Dom Cabral, chegou a pedir o embargo da obra, alegando que ela ofendia o sentimento religioso dos belo-horizontinos. Teve até movimentos, entrou até autoridades da igreja querendo impedir a construção dessa igreja aqui. Inclusive, o Juscelino Kubitschek, que era o prefeito na época, ele tem um bilhete escrito, né, com as próprias mãos, assim, assinando e validando que chegaram a querer fazer o embargo da obra e ele desconsiderou, mandou tocar a obra, que ela ia ser construída. Durante a construção do templo, o mundo enfrentava a Segunda Guerra Mundial e isso influenciou a forma como a igreja foi projetada. Pela época, né, de 1940, a época que ele foi construído, eles tinham medo da guerra acabar chegando aqui. Então, com medo de bombardeio, essas coisas, eles já fizeram uma construção mais robusta, mais sólida para segurar os bombardeios. É um prédio que foi construído para não cair. Você tem as paredes muito grossas, o teto com uma espessura muito larga, porque a ideia daquela geração era de fato construir algo que pudesse durar por centenas e centenas de anos. E é exatamente por isso, inclusive, que a gente está aqui nesse ano comemorando os 113 anos da primeira Igreja Batista de BH. Um marco de fé e resistência atravessa gerações. A primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, que completou 113 anos em março, carrega muitas histórias e curiosidades. O batismo, que antes acontecia nas águas do Ribeirão Arrudas, hoje é realizado aqui na igreja. A estrutura mudou, mas o simbolismo permanece o mesmo. Toda pessoa que, para ser membro aqui da igreja, primeiro ele tem que ser convertido, tá? Depois ele tem que ser batizado. Então, sem ser batizado, pelo sistema de batismo que nós temos, que é por imersão, aí ele não pode ser membro de uma igreja batista. Então, isso nós mantemos e faz parte da ordem doutrinária dos batistas no Brasil inteiro. E tudo por aqui carrega um significado. Tudo na igreja, na arquitetura, tem um sentido, tem um propósito, né? Então, quando você olha do lado de fora, ela é uma torre que ela aponta para Deus, ela aponta para o céu. Ela é essa interligação entre o céu e a terra, do mundo espiritual e o mundo natural. Quando você entra aqui dentro, também tudo de alguma maneira aponta para Deus. Então, os nossos vitrais, eles carregam ali símbolos, né? Marcas do cristianismo, marcas que vão nos lembrar da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, marcas do Espírito Santo, da palavra, de milagres que Deus fez. Então, tudo aqui é didático, tudo está nos ensinando sobre a nossa vida com Deus e sobre a vida eterna. O edifício, tombado como patrimônio em 2009, preserva importantes elementos históricos. O nosso órgão, que é um Harmond, são pouquíssimos órgãos como este no Brasil. A mão de obra, inclusive, é uma mão de obra muito especializada. Dependendo do concerto, tem que trazer de fora do Brasil um especialista. Nosso piano de cauda também, que é muito antigo. Dentre muitas outras peças aqui, a pintura do batistério, que são históricos. Na época, foi requisitado pelo pastor e pelos usuários uma cadeira que tivesse uma ergonomia melhor para os fiéis, que às vezes eles ficam muito tempo aqui, 2, 3 horas. Então a gente solicitou o patrimônio, essa troca. Eles ficaram resistentes porque essa cadeira de madeira, ela remete, né, a um templo, a um lugar religioso. E ele ficou com medo de colocar umas cadeiras diferentes, ficar com cara de auditório.
Então, a gente conversando, negociando, eles permitiram que a gente deixasse algumas fileiras de cadeiras de madeira no fundo, ao passo que quem entra, pelo menos vê, né, e remete ao que era antigamente. Além do trabalho espiritual, a igreja também marcou a história da educação de Minas Gerais. Nossa igreja ela foi a responsável pelo nascimento do Colégio Batista Mineiro e o nascimento da Rede Batista Brasileira de Educação, que hoje contam com 22 colégios. E a ideia era justamente fomentar, no tempo em que Belo Horizonte estava nascendo, a educação, que era algo pouco acessível para a população. E nós já tínhamos um prédio com 4 andares de salas de aula, nós já tínhamos um auditório como esse. Na verdade, o Colégio Batista ele nasce, inclusive, na casa dos pastores que nos pastoreavam, com pouquíssimas crianças, e quando cresceu um pouco mais, veio para a PIB-BH, que teve o seu primeiro lugar ali na Avenida Amazônia, no edifício Dantes, e depois aqui na Praça Raul Soares, e depois daqui foi se espalhando. Hoje são 22 colégios pelo Brasil todo, e a ideia é justamente essa, democratizar a educação, fazendo com que ela seja acessível para todas as pessoas. E o futuro já está sendo preparado. A igreja passa agora por um processo de restauração. Tem 6 anos que a gente trabalha nesse projeto, a gente fez todo o levantamento da igreja, já entramos com o projeto no Ministério da Cultura, ele já foi aprovado e agora está no processo de captação de recursos para poder executar a obra. É uma obra que exige, né, um cuidado maior, porque tem recuperação dos vitrais, tem recuperação da pintura de pó de pedra, que você tem que fazer todo um trabalho de minucioso para ver o tom exato, não se pode demolir, retirar nada, você tem que só recompor onde está, mas tem que ser bem exato. Então, é todo um trabalho cuidadoso, as luminárias, tem coisa que quer trocar, mas tem que ver uma adequada, o patrimônio vai trabalhar junto com a gente para a gente poder entregar, né, para a cidade uma edificação, um templo bacana como esse, mais lindo ainda do que ele é, né?